Já que a gente tá falando aí de série, filmes, que você indique 3, pode ser filme, série, livros, que falem de psicologia, ou que falem de alguma área, ou que abordem a questão mental, alguma coisa assim, mas que tenham uma comunicação, uma linguagem que seja interessante, que não seja um livro técnico específico, né? Então, um livro, uma série, um filme, qualquer coisa que aborde, ou que possa abordar, de repente, alguma patologia psicológica, que também é interessante para ver como que aquele paciente fica. Agora tem bastante coisa sobre autismo, né, e tudo mais. Então, Sim. se você puder ter 3 indicações... Nossa, que difícil isso, porque eu consumo, em relação a livros e a filmes, eu consumo algumas coisas um pouco diferentes para uma psicóloga. Na verdade, eu gosto muito de psicologia forense, psicologia criminal. Então, eu acabo gostando dessas coisas, né? Mas pode indicar qual é a última boa. Acho que Ilana Casoy é muito interessante. Aliás, fica o convite para Ilana Casoy. Já foi palestrante no Pint of Science em Santos. Convidamos para o Guarujá, infelizmente não pôde ir. Fica o convite para ela vir aqui também. Eu acho muito interessante a gente, porque como ela aborda de uma forma muito jornalística os casos, ela fala muito sobre todo o contexto. E a gente vai entendendo que as pessoas, elas... contexto, elas não nascem um monstro, né, que faz coisas horríveis, mas existe um contexto ali. E pior, que muitas vezes a gente convive com essas pessoas e não percebe. Não sabe. Porque todo mundo tem um lado obscuro. Algumas um pouco mais obscuros. E aí? Então, acho que tudo que ela escreve é muito interessante. Eu gosto muito de Machado de Assis. E sou apaixonada por ele. E tudo que ele fala, principalmente os contos, são impactantes. Porque eles falam sempre do movimento humano. Do que a gente pode fazer de melhor e de pior. Então, essa coisa muito de falar sobre o comportamento e os sentimentos humanos, para mim, é o máximo na escrita dele. Sempre de uma forma muito lúdica, muito rápida. Os contos são sempre curtinhos, que você termina de ler e faz, nossa, aconteceu isso? Meu Deus! Então, você vai refletindo um pouco sobre as questões. E eu gosto de fantasia também. Acho que dá para a gente colocar aí fantasia para a gente refletir algumas coisas. Tem uma série que eu tô assistindo no momento, que é Cidade Invisível. E eu acho muito interessante porque ela fala muito de como a gente monta a nossa família. Nem sempre a nossa família é a nossa família de sangue. Às vezes, a nossa família são as pessoas próximas, amigos, primos, pessoas que se aproximaram da nossa vida e com quem a gente construiu alguma coisa. Então, acho muito interessante porque ele vai abordar isso, além de falar um pouco das lendas brasileiras, que acho que a gente tem que conhecer o nosso país. Valorizar mais. Valorizar. E o nosso país tem um jeito muito diferente. Nosso povo tem um jeito muito diferente. Mais afetuoso, mais caloroso. Um jeito diferente de pensar, inclusive. Então, acho interessante a gente também dar uma ênfase nas produções nacionais. Até por isso. Até eu lembro do Casimiro comentando que ele comparou... essa questão toda do folclore brasileiro e tal, e ele comparou com os filmes da Marvel, com o Thor e tal. E ele falava, o Thor, o deus do trovão. Aí ele falou, meu, o Saci mata. Mas ele não mata ele mata ali, no Piauí. Ele mata ali. Do ladinho aqui, né? O Boto, ele vem à noite, vira um homem, pega a mulher do cara e volta pra água. Ou seja, ele fere aqui, ó. Então é lá dentro que ele vai ferir, Fere né? o coração, é verdade, é pesado. É muito pior. O cara tá vivo, mas ele tá vivendo numa tristeza profunda. Ainda cria o depois filho daquilo. do Boto ainda, né? É o quê? Cria o filho do Boto ainda. Exatamente. É complicado. Afinal, o pai é quem cria, né? Bom, então estão aí as 3 dicas. Dessas, bom, a Ilana, conheço bastante, já li bastante. Acho que eu nunca li Machado de Assis. Experimenta. Decepção, talvez, né? Experimenta. São curtinhos, tem contos curtinhos, é muito legal. Vou ler. E o da Cidade Invisível eu vi a primeira temporada só. Eu sei que saiu a segunda agora. E a primeira eu achei legal também, porque é brasileiro, mas tem uma qualidade boa. Sim.
Sim, é muito bom. A história é boa também, então fica aí as 3 dicas. Rede social, alguma coisa que alguém... Minha rede social principal é só o Instagram, né? @Luciene Dalla Vale, Dalla com 2 L's, Vale com 2 L's. E aí, por lá, alguém que tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais sobre como a psicoterapia funciona, só me chama lá.